Olá, meu nome é Meire Novaes, do curso de Licenciatura em Matemática da Uniaselv. Estou aqui para apresentar meu TCC da disciplina de Projeto de Ensino. Área de concentração, metodologias de ensino, tema práticas pedagógicas do professor e o tratamento dado aos erros dos alunos na matemática. A justificativa: a escolha do tema se deu pela inquietação de que a matemática em geral é considerada uma disciplina de difícil assimilação por grande parte dos alunos, por ser uma disciplina muito técnica e abstrata, e também a frequência de se errar e de se ter maiores dificuldades em aprendê-la. Sempre assustou e continua assustando os educandos. Os objetivos é refletir sobre a prática pedagógica do professor com relação ao erro em matemáticas nas séries iniciais do ensino fundamental e propor caminhos para que os mesmos percebam o erro dos educandos como algo construtivo dentro do processo de ensino-aprendizagem. A fundamentação teórica. A educação é, sem dúvida, de extrema importância para qualquer indivíduo. E em uma sociedade, pois se sabe que ela é um pré-requisito para que o ser humano desfrute não somente de uma vida profissional melhor, mas também que ela tenha condições básicas para o seu desenvolvimento em todos os aspectos, já que a função da educação é proporcionar de forma universal a preparação para uma vida social. Também se espera da escola uma abordagem da visão de mundo, ou seja, daqueles valores que compreendem o saber nas áreas culturais, para não só colocar o indivíduo a par das informações que lhe foram concedidas, mas também para que ele forme uma concepção de mundo que compreenda esses valores que ocorrem na sociedade. A pedagogia tradicional pregava que os alunos deveriam aprender. Trata-se de um ensino extremamente rigoroso, no sentido de que os alunos deveriam ser muito disciplinados. Havia formas de castigos que eram dados aos alunos que cometiam qualquer ato indisciplinar. O que ela segue geralmente é a imposição do professor maioral na sala de aula e o respeito que os alunos devem ter pelo professor. Assim, na tendência tradicional, os erros eram vistos como algo ruim, que deveria ser banido da escola. E o importante era fazer o certo. Mecanicamente, a criatividade estava fora da escola. Priorizavam-se os modelos prontos e acabados. Os erros eram considerados pelos professores como sinônimo de fracasso do aluno, simbolizando algum problema de aprendizagem. Porém, sabendo-se que os erros e acertos são inevitáveis no processo ensino-aprendizagem, é que a atitude de correção, a função da mediação e a ação do professor diante do erro sempre foram destacadas na prática. Na prática, nem os professores nem os alunos compreenderam a nova concepção inserida na escola, ocasionando uma insatisfação e uma crescente recusa às metodologias construtivas. Metodologia. A pesquisa foi desenvolvida na linha metodológica da pesquisa qualitativa e tem como objetivo principal descrever com rigor conceitual a essência daquilo que se percebeu no cotidiano de uma forma compreensível para o leitor, respeitando as exigências de uma pesquisa científica e viabilizando uma relação de reciprocidade entre pesquisador e pesquisando, e entre sujeito e objeto de pesquisa, na constituição do conhecimento. Para realizar a pesquisa, utilizamos a observação em sala de aula e a entrevista com professores e alunos. Aos professores foram feitas 5 perguntas e aos alunos 3. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas para o trabalho, com o intuito de analisarmos as respostas e fazermos uma apreciação de todo o material coletado nas observações e entrevistas, confrontando ideias de professor e aluno a respeito do tema da pesquisa. Resultado e discussão. Em defesa a toda essa situação, muitos professores justificam a falta
de atenção dos alunos, falta de interesse, preguiça, entre outras coisas, como fatores que dificultam a aprendizagem. E, em consequência disso, ocorra erro sabendo que os erros sempre vai acontecer no processo de aprendizagem de cada pessoa. Isso é inevitável. Porém, faz-se necessário um trabalho com docentes, o que esse trabalho vise uma mudança de procedimento metodológico. E essas mudanças dos educadores só será possível com um novo olhar e significado para o erro. E, principalmente, se houver uma renovação no papel do erro na escola, deixando de significar derrota, fracasso e passando a ser encarado como subsídio para se chegar ao acerto, onde o importante não são os resultados finais, e sim os processos de construção do conhecimento dos alunos. Considerações finais. Acredito que as dificuldades dos alunos em matemática devem, em grande parte, às características do ensino não favorecerem a análise crítica e a exploração de estratégia para a construção de conhecimento. E para minimizar essas dificuldades, é preciso valorizar a capacidade do aluno, fazê-los pensar, incentivá-los a propor questões e encorajá-los a buscar soluções. Enfim, instigar a curiosidade, a criticidade e a criatividade. E isso só será possível se o professor ampliar e sistematizar os conhecimentos dos educandos, por meio de atividades que promovam o desenvolvimento do raciocínio lógico, do raciocínio e da lógica, avaliando o processo em geral e não apenas de forma isolada e descontextualizada. Enfim, sabemos que a matemática realmente é muito complexa e que os tempos os tempos estão mudados, as tecnologias ajudam muito também, e errar é natural, o nervosismo prejudica muito na hora que você está fazendo as atividades avaliativas, isso é normal. Então, também é fazer com que o aluno se sinta aconchegado, se sinta à vontade, deixar ele tranquilo, mostrar a ele que realmente, às vezes, a dificuldade não está ali. É ele que cria aquela dificuldade, entendeu? Sabemos que a matemática realmente é complexa, mas quando você quer, que você tem interesse, que você se disponibiliza a abrir a novos conhecimentos, você começa também a ter uma visão diferente daquilo que você achava que era complexo, que na verdade era só coisa da sua cabeça, que não tinha tanta complexidade assim. Deixo aqui meus agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me dado saúde, força e sabedoria para superar a minha dificuldade. Agradeço meus filhos, a toda a minha família, meus amigos, que estiveram sempre do meu lado, que me ajudaram, me incentivaram a realizar meu grande sonho de cursar matemática. Meus agradecimentos a meus amigos Iane Novaes e Hugo Carvalho, companheiros fiéis que fizeram parte da minha formação. Meu eterno agradecimento a vocês, que sempre estiveram do meu lado, quando eu precisava, quando eu tinha dificuldade, e vocês sempre estavam ali, me dando a mão e me fortalecendo. Muito obrigada.